Vai, irmãos, graça e paz, amém? Legal. Queridos, queria como eu tenho feito, te desafiar. Se você tiver que ir no banheiro, vai agora, tá? Se tiver que beber água, essa é a hora. Não saia, tá bom? No meio da pregação, evite movimentação. Isso atrapalha o seu irmão, atrapalha você a compreender a palavra, a ministração. Fica focado aí em nome de Jesus, amém, querido? Eu sei que você veio aqui para isso, para receber a palavra. Então se concentra aí, Deus vai falar com você, eu creio nisso, em nome de Jesus. Queridos, a palavra que eu vou falar hoje, esse tema da ministração de hoje, até coloquei nas redes sociais agora à tarde, é sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para nós como igreja? Talvez essa seja a pregação mais importante, não que as outras não tenham sido, mas a mais importante que eu já fiz aqui na igreja até hoje. Vou explicar por quê. É possível que 80% dos crentes hoje no Brasil, e alguns dizem até no mundo, não sabem responder essa pergunta. O que é o Evangelho? Isso é muito temeroso, muito complicado, porque quando nós não sabemos responder essa pergunta de forma rápida e precisa, nós não vivemos no Evangelho. E quando nós não vivemos no Evangelho, nós estamos completamente fora daquilo que Jesus veio pregar e conquistar aqui na terra. Então, queridos, eu gostaria que você prestasse muito atenção. É claro que é um assunto que a gente poderia fazer um mês de pregação, de ministrações. A resposta dessa pergunta explica muita coisa. Explica, por exemplo, os bancos vazios na igreja. Explica, por exemplo, talvez o motivo da sua família hoje não estar com você aqui na igreja. A resposta dessa pergunta responde muita coisa. Então eu gostaria que você perguntasse, ouvisse essa pergunta, porque ela é para você, amém, querido? O que é Evangelho? E esse é um problema nosso. Às vezes o que é dito aqui, a gente acha que é para o outro, para o fulano, para o beltrano, menos para nós. Mas eu quero dizer, essa mensagem é para você. Não é para quem não está aqui. Quem não está aqui não era para estar. Deus sabe todas as coisas. Você está aqui, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então presta atenção, querido. Deus vai falar com você. Essa pergunta é muito importante. Eu gostaria de orar agora, que Deus nos dê direção, discernimento, revelação, e que essa palavra possa, em nome de Jesus, entrar no teu coração. Se eu fosse você, pegava uma caneta, um papel e anotava o que a gente vai. Aliás, esse é um bom costume que eu gostaria que vocês tivessem. Falei hoje cedo na escola de líderes, na escola de discípulos, eu falei, ou a gente anota, ou a gente tem o cérebro do Einstein, né? A gente lembra, mas na verdade, se eu perguntar que foi pregado domingo passado, talvez você não lembre, domingo retrasado, menos ainda. Então anote, querido, tem essa prática de anotar, de escrever. Isso é importante para você meditar nessa palavra durante a semana. É a palavra que vivifica você, traz fé a você. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra da verdade. É isso que nós vamos ler agora e meditar. Queria orar com você, se você puder, feche seus olhos, vamos meditar na palavra. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, estamos diante da Sua verdade para nós e para o Teu povo na terra. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos traga luz nessa noite, traga a revelação da Sua palavra. Deus, que esse tema tão importante, ó Deus, que é o cerne, o coração do coração da Bíblia. Deus, em nome de Jesus, que nós não apenas entendamos intelectualmente essa palavra, mas, ó Deus, que nós possamos viver pelo Evangelho, viver pela Sua verdade, pela Sua palavra, e que essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, seja reconhecida como uma igreja do caminho, a igreja do Evangelho,
a igreja que vive na plenitude do que Cristo fez na cruz por nós. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém? Amém. Gálatas, no capítulo 1, verso 6 e o 7, diz assim, é o apóstolo Paulo falando aos Gálatas: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para servirem outro evangelho. Você pode repetir comigo, se quiser. Outro evangelho. Outro evangelho. Que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo escreve para aquela comunidade, fazendo um alerta, uma exortação, de que ele estava perguntando: por que vocês estão abandonando tão rapidamente o verdadeiro evangelho para seguirem outro evangelho? Por esse texto, irmãos, nós já podemos entender que existe um evangelho, lá embaixo ele vai dizer o evangelho de Cristo, mas existe um outro evangelho, ou outros evangelhos, que seduzem o povo de Deus, fazendo com que eles sigam esse outro evangelho, mesmo um dia tendo tido um relacionamento poderoso com Deus, um encontro com Deus, uma conversão genuína no Senhor, como aconteceu com essa comunidade de Gálatas. Aconteceu que essa comunidade, por algum motivo ou outro, começa a seguir um outro evangelho, que não o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo escreve para eles, exortando: presta atenção, qual é o evangelho que vocês estão seguindo? Não é mais o evangelho de Cristo. O que vocês estão seguindo agora é um outro evangelho. Então, irmãos, aqui é um primeiro alerta, é o primeiro ponto. Qual evangelho nós estamos seguindo? O verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, ou outro evangelho? Que outro evangelho é esse? Qual é a possibilidade de nós mesmos sermos sinceros diante de Deus? Vemos todo domingo na igreja, nós cantamos, nós ofertamos, nós somos contribuintes fiéis, nós ouvimos a palavra com o nosso coração sedento, mas será que é possível que mesmo assim a gente esteja seguindo outro evangelho? Essa é a minha pergunta para você. Será que é possível, querido, pela palavra de Deus, nós entendemos que sim, é possível? E é por isso que essa pergunta é tão importante, essa mensagem é tão central, tão importante. É o coração do coração daquilo que Cristo fez fazer, é o Evangelho de Jesus. O que é o Evangelho de Jesus? Pensa com você agora, se você fosse responder para mim, eu e você estivéssemos conversando, eu perguntasse: o que é o Evangelho? O que você responderia? Talvez você diria assim: o Evangelho é fazer com que a pessoa viva em amor, ajude outras pessoas. Eu digo a você, isso não é Evangelho. Isso é consequência do Evangelho, mas isso não é o Evangelho. Existem milhares de ONGs aqui. Eu sei que em Campinas existe uma par de ONGs, alguns que cuidam de deficientes, pessoas com alguma deficiência física, outros que cuidam de dependentes químicos, outros que cuidam de moradores de rua, e fazem esse serviço muito melhor que a igreja, que negligencia isso. Então eles fazem boas coisas. Talvez você diga: viver o Evangelho é ter uma ética elevada, um comportamento moral elevado, diferenciado das pessoas, da sociedade. Eu digo, isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso pode ser uma consequência do Evangelho, mas isso não é o Evangelho. Não é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de ler um outro texto com vocês, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 3 ao 6, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. É Paulo escrevendo para aquela comunidade de Colossos. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade. Que importante esse texto, queridos.
Aqui o apóstolo Paulo vai falar para aquela comunidade: parabéns, vocês estão vivendo, estou ouvindo falar que vocês estão entendendo, que vocês estão vivendo essa palavra da verdade, estão vivendo o Evangelho. E queridos, aqui nós vemos duas consequências extremamente importantes de uma comunidade, de uma pessoa que está vivendo o Evangelho e que entendeu qual é a mensagem do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça. O Evangelho, queridos, eu já vou dizer para vocês exatamente o que é. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando: vocês entenderam a graça, entenderam o Evangelho, e agora vocês estão fazendo essas duas coisas, frutificando e crescendo. Então são dois verbos que nós vemos de alguém que está vivendo o Evangelho, que entendeu o que é o Evangelho, que é crescer e frutificar. Esse é um outro texto que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti, o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu gosto demais desse texto, querido, demais, porque aqui é um resumo do que significa Evangelho. Se você precisa de um resumo do que é Evangelho, esse aqui é o resumo. Esse é o Evangelho de Jesus. Isso é Evangelho. É quando nós entendemos a boa notícia. Boa notícia, qual é essa boa notícia? É de que um dia, querido, você e eu estávamos desconectados do Pai, estávamos desconectados de Deus, por causa do nosso pecado, e a partir dessa desconexão com Deus, nós vivíamos para nós mesmos, para satisfazer os nossos desejos, e muitos vão atrás de dinheiro, do sexo, do sucesso, de uma promoção, de uma profissão melhor, de uma visibilidade melhor, de fama. Nós estávamos desconectados, eu quero dizer isso em nome de Jesus, no passado, porque isso é passado na minha e na sua vida, amém, querido? E essa é a realidade daqueles que não ouviram o Evangelho, que não entenderam o Evangelho. Eles podem até já ter ouvido falar de Jesus, eles já podem até ter ouvido falar de igreja, de Deus, mas será que eles ouviram falar do Evangelho, dessa boa notícia, de que você estava desconectado, de que as pessoas estavam desconectadas de Deus? E aí, querido, por causa dessa desconexão, foi até criada a religião. A religião, o termo é religare. A religião é criada para tentar religar o homem a Deus, ou seja, a reconectar o homem a esse Deus. O homem estava desconectado de Deus, e vem a religião com um propósito, tentar religar o homem a esse Deus. Mas é impossível que isso aconteça. A Bíblia diz: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não existe nada que nós façamos para que vá surpreender Deus e fazer com que nós, por nossos próprios esforços, nos reconectemos com Ele pelos nossos próprios esforços. E a religião muitas vezes ela vem para tentar te convencer que o seu comportamento, se você tiver uma ética elevada, você é capaz de se reconectar com Deus. Então, tantas vezes a religião diz para você: venha na igreja, tenha uma ética boa, seja bonzinho, não roube, não furte, não mate, siga os mandamentos, e assim, fazendo isso, você se reconectará com Deus. Fazendo isso, você vai estar mais perto de Deus. Irmãos, nós não podemos negar, todos nós já ouvimos isso algum dia, e nós entendemos e aprendemos sobre um Deus que está faminto por justiça e que olha para nós querendo nos punir. E é por isso que nós ensinamos uma música para as crianças. Nós ensinamos para as crianças assim: cuidado, boquinha com que fala, cuidado, olhinho com que vê. Não é assim? Por quê? Porque o Salvador está olhando para você. Cuidado,
boquinha com que fala. Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós aprendemos uma religião com base no mérito. Se você tomar cuidado com a sua boquinha, com o que você fala, se você tomar cuidado com o que você vê, o Salvador que está olhando para você vai gostar de você e vai te abençoar e vai te salvar. Então nós aprendemos, queridos, uma lógica de uma religião que faz com que você pense que você pode se salvar a si mesmo. Então o Salvador não é Jesus, é por isso que o Evangelho é tão importante. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo o que significa o Evangelho. Porque para muitos, queridos, a salvação não está na cruz, a salvação está em si mesmo. E elas pensam, se eu for na igreja, se eu der o dízimo, se eu fizer boas ações, tiver uma ética elevada, uma moral elevada, eu consigo alcançar a Deus e me religo ao Senhor. Isso não é evangelho, querido, desculpa, mas isso não é evangelho. Está errado, isso não é evangelho. Desculpa se você ouviu isso a vida inteira, mas isso não é evangelho. E nós fomos moldados com uma lógica do mérito, querido. É por isso que a gente acha que tem irmão que é abençoado. É por isso que a gente pede oração para o pastor. Pastor, vem orar por mim. Porque na nossa lógica, a oração do pastor vale mais. Quem tem que orar pela minha casa, pela minha família? O pastor. Eu não vou entrar nessa questão de autoridade espiritual, não é isso que eu estou dizendo. Mas na cabeça de muita gente, eles pensam, o pastor ele ora mais, tem que orar, né, irmãos? O pastor lê mais a Bíblia, o pastor deve estar mais perto de Deus do que eu, porque é uma lógica do mérito, é a lógica do mérito. Olha o super-homem aí, é a lógica do mérito, queridos, e nós precisamos combater isso, sabe por quê? Porque isso não é evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo fala para os Gálatas, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês que se desviaram do evangelho de Cristo Jesus e agora estão vivendo outro evangelho? Será que a gente está vivendo outro evangelho, querido? O evangelho, vou repetir, nós estávamos desconectados de Deus. Vem a religião e diz, faça sacrifício e Deus ligará a você. Mas Deus, olhando para a humanidade, Ele viu que o homem jamais poderia se reconectar com Deus por meio dos seus próprios esforços. O homem jamais poderia alcançar qualquer coisa diante de Deus por meio dos seus próprios esforços. E aí ele pensa, eu preciso planejar, eu preciso fazer um plano para resgatar a humanidade, para resgatar essas pessoas, porque elas nunca vão pagar, elas nunca vão se religar a mim, por causa do pecado delas, a queda original. E ele embola um plano divino, amém, queridos? E esse plano se chama Jesus Cristo. E esse plano se chama o próprio Deus, se tornando um homem na terra. E ele não tem erro algum, não tem mácula alguma, não tem nenhum pecado. E João diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus, que desceu, o Deus que se torna carne, que se torna o verbo de Deus, para pagar essa dívida e religar o homem a Deus. Esse foi o grande plano divino de Deus. E isso não está só nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, desde o Gênesis, querido, esse é o plano de Deus. O plano de Deus, e toda a Bíblia se resume nesse evangelho, de homens que estavam desconectados, tentando fazer tudo para se reconectar com Deus, e infelizmente nós ainda fazemos. Muitos vão na igreja hoje, e lotam as igrejas, querendo uma bênção, querendo ser aceitos por Deus, querendo se sentir menos culpados dos seus erros, querendo se sentir menos culpados de não ser bons o bastante. Uma multidão, queridos, uma multidão. Mas a boa notícia, evangelho significa boa notícia. A boa notícia é, o preço já foi pago. O preço já foi pago. Amém, querido? O preço já foi pago. O preço já...
Pastor, então quer dizer que os meus pecados passados foram perdoados? Eu digo sim. Pastor, quer dizer que os meus pecados presentes foram perdoados? Eu quero dizer sim. Quer dizer, pastor, que os meus pecados futuros já estão perdoados? Sim, querido, essa é a boa notícia do Evangelho. Não há nada que você faça para agradar a Deus, que vai impressionar Deus. Existe um exemplo bom que eu gosto de dar para ilustrar isso. Um omelete, você vai fazer um omelete, quebra um ovo na frigideira, um ovo bom, beleza? Quebra outro ovo, vai fazer um omelete ali bem gostoso, mas você quebra o terceiro ovo, o ovo está podre. Dá para comer esse omelete, queridos? Não dá, né? Faz o seguinte, bota mais um ovo bom. Resolve. Bota mais um bom. Eu não comeria, você comeria? É por isso, querido, o que isso significa? Nós, muitas vezes, fazemos boas coisas. Quebramos bons ovos, vamos dizer assim, oh Deus, agora estou com moral, hein? Fiz uma boa ação, ajudei essa pessoa, fui na igreja, essa semana eu orei todos os dias, li a Bíblia todos os dias, estou acompanhando a leitura aí da JUC, da sala dos adolescentes, estão lá em Marcos que vocês estão? Lucas. Ó Deus, agora o Senhor responde minha oração, porque agora eu estou bem, hein? A grande questão é, querido, as suas boas coisas que pode fazer, não anulam as coisas más. É a história do omelete. Nós nunca vamos fazer algo para impressionar, que vai impressionar a Deus. Nada, querido, nada, não existe nada em você que pode alcançar alguma coisa diante desse Deus. É por isso que o Evangelho liberta a gente, querido, da religiosidade, da culpa e do medo. Porque o Evangelho diz para você, você já está perdoado, você já é amado do Pai, você já foi recebido por Deus. E querido, quando você entende isso, quando você entende esse Evangelho, você entende essa verdade, isso constrange você. Essa verdade constrange você. Você chega diante de Deus, você pecou de novo. Chega diante de Deus e fala, Senhor Deus, me perdoe porque eu fiz isso. E Ele fala, filho, eu já paguei, eu já providenciei tudo, eu já mandei meu filho para te perdoar. Eu te perdoo. Mas aí no outro dia você peca de novo. E você vem, se ajoelha aqui na igreja e fala, Deus me perdoa. E Ele vira para você e fala, filho, eu já enviei meu filho, eu te perdoo, esse amor já é seu e eu te aceito. E querido, você percebe que quando você entende o perdão, isso constrange você, esse amor é tão grande, que você não pode comprar, e você fala, Deus, agora eu entendi, eu vou viver para ti, eu vou fugir, eu não vou pecar mais, não para te agradar, mas é porque eu sou filho seu, eu sou amado do Senhor, eu entendi o Evangelho. Eu não vou ter uma ética elevada para poder agradar a Deus. Eu vou ter uma ética elevada porque eu fui constrangido por esse amor que me ama, que me perdoa, que me aceita. E quando eu entendo isso, querido, tudo que eu faço para Deus é resposta a esse Evangelho. Eu não venho na igreja porque alguém me mandou. Eu não dou o dízimo porque alguém me mandou. Eu não faço boas ações porque alguém me mandou. Eu faço isso porque eu fui constrangido, eu não tenho mais o que fazer na minha vida, a minha razão de viver significa Jesus Cristo, que me tirou da escravidão, do pecado, e me transportou para o reino da luz, ao reino do Filho do seu amor. Isso é Evangelho, querido, isso liberta você do medo, isso liberta você da culpa, isso liberta você da ganância. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. Porque quando a gente entende isso, irmãos, se você compreende que aquilo que o apóstolo Paulo falou lá atrás, a igreja começa a frutificar, a igreja começa a crescer. Porque ela entendeu o Evangelho. Porque ela entendeu a graça de Cristo. Isso resume a graça de Deus. Não tem a ver com você, que ele tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Tem a ver com o plano redentor de Deus. Não permita
Que a religiosidade faça com que você queira fazer coisas para merecer o perdão e o amor de Deus. Não permita. Tim Keller é um pregador presbiteriano, norte-americano, tem uma igreja em Manhattan. É muito bonito ver ele pregando e ver ele colocando essa verdade que eu estou falando para vocês. Ele fala que existem 2 ladrões, assim como Cristo foi pendurado no madeiro do lado de 2 ladrões, existem 2 ladrões do Evangelho. Um deles é a religiosidade, e outro deles é a licenciosidade, o relativismo. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa pregação, eu vou pregar mais sobre isso numa outra oportunidade. Mas um ladrão é a religiosidade, querido, porque a religiosidade faz com que você viva pela lei, achando que você vai se relacionar com Deus sendo bom bastante, mas isso não é graça. A graça te aceita como você está. A graça te aceita como você está. Mas a graça é tão profunda, o amor de Deus é tão profundo, que não permite que você permaneça como você está. E você é transformado quando você entendeu, foi constrangido por essa graça maravilhosa. E a partir disso, você é liberto da religiosidade, querido. Você não vem na igreja para ser abençoado, você vem na igreja porque você já foi abençoado. Você não vem na igreja para ser salvo, você vem aqui porque você já é salvo. Você não vem na igreja para se sentir mais feliz durante a semana e achar que seu pneu não vai furar. Já viu isso? Não fui na igreja domingo, eu acho que alguma coisa vai acontecer essa semana comigo. Eu falei, eu não fui na igreja, eu não dei o dízimo esse mês. E por quê, querido? Nós estamos ligados nessa lógica do mérito. A gente sempre acha que temos que merecer algo diante de Deus. Eu queria colocar um vídeo para vocês verem agora. É de um filme chamado Resistindo às Tentações. É uma música desse filme, não sei quantos assistiram, muito engraçado. E até recomendo que vocês assistam. E é um filme de um coral que vai apresentar num festival. E esse coral é formado por ex-prostituta, por presidiários. Vocês vão ver no vídeo o presidiário cantando. Um alcoólatra e outros com diversos problemas. E a música, uma das frases da música, ele vai dizer assim: não sou nenhuma estrela, os holofotes não brilham sobre mim, porque eu não sou bom o bastante, mas Ele me ama mesmo assim. E eu acho muito interessante, querido, que às vezes Hollywood apresenta o Evangelho de forma mais eficiente e eficaz do que a igreja. A igreja às vezes bota peso, não dá graça. Assistam esse vídeo, é uma música, está em inglês, mas tem a legenda. Eu espero que você consiga ler, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? 3, 4. Took me a while, but I'm finally here. So I just wanna testify, make it crystal clear. See, I've been picked out to be picked on, talked about out my friend's mouth. I've been beat down till he turned my life around. Seems like I always fall short of being worthy. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. I ain't no superstar, the spotlight ain't shining on me. No. 'Cause I ain't good enough, but he still loves me. Love me. I used to wake up some days and wish I stayed asleep. Why can't you get 'Cause I up? went to bed on top of the world. Today the world's on top of me. Now everybody's got opinions. They ain't fit in my position. That it breaks my heart when I hear what they have to say about me. What they say about you? I always fall short of being worthy. Lord, I ain't worthy. 'Cause I ain't good enough,
Glória a Deus, amém, queridos? Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. E é curioso, pode voltar no slide lá, Bia, por favor. Irmãos, esse é o Evangelho. A música fala, eu estou me esforçando, mas nunca é o bastante. Nunca é o bastante. É isso, queridos. É depender da graça de Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com o que Cristo fez. Tem a ver com o que Ele fez por mim e por você na cruz. Esse é o Evangelho. Você está dependendo disso na sua relação com Deus? Ou você se relaciona com Deus baseado, querido, nas suas atitudes, naquilo que você sabe sobre Ele, aquilo que você faz? E esse é um problema, irmãos, porque quando nós não entendemos o Evangelho, nós não vivemos o Evangelho, e nós não somos transformados, porque não existe vida no Evangelho, que continua a mesma. Não existe vida que entendeu o Evangelho e continua no mesmo erro, no mesmo pecado, porque se você entendeu, você foi constrangido por isso. Isso é muito constrangedor. Isso é muito constrangedor. O Evangelho constrange. E se uma vez que você foi constrangido, é impossível que você queira viver do mesmo jeito que você está vivendo. É impossível que você queira gastar, investir o seu dinheiro como você está investindo, o seu tempo como você está investindo, a sua energia como você está investindo. Esse texto é muito claro. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses: parabéns, vocês entenderam o Evangelho que chegou para vocês. Esse versículo 6: por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. 2 verbos, não esqueça disso. Esses 2 verbos precisam acompanhar a minha e a sua vida, quando nós entendemos o Evangelho: frutificação e crescimento. Nós precisamos frutificar, querido. O que é frutificação? É mudança de atitude, é conversão. Foi o que aconteceu com Zaqueu, quando recebe Jesus em sua casa. E não tem como uma pessoa que recebe Jesus, entende essa graça, é salvo pela graça, e continue o mesmo. É por isso que Zaqueu, naquele mesmo instante, ele fala: Senhor, eu entendi tudo, e eu me converto, eu entrego meu coração para o Senhor. Eu vou devolver 3 vezes mais para aqueles que eu roubei, e vou devolver, e vou distribuir metade dos meus bens, da minha riqueza, para os pobres. Você vê a conversão aí, querido? Um homem que era ganancioso, que amava o dinheiro, agora fala: vou distribuir metade dos meus bens para os pobres. Foi o que aconteceu, querido, com a mulher samaritana, que estava lá no poço, conversando com Jesus. Jesus a constrange, ela entende: encontrei o Messias, e ela sai para anunciar: eu encontrei alguém que me conhece, eu encontrei o Messias. E ela evangeliza uma cidade inteira. Foi o que aconteceu lá no 1º capítulo do Evangelho de João. André era discípulo de João Batista, recebe o Evangelho, ele tem um encontro com Jesus. Eu não sei o que Jesus falou com ele, a Bíblia não revela, mas ele passa um dia com Jesus, mas ele volta ali frutificando, começando a falar, e aí fala para Pedro, seu irmão, e já traz Pedro. E querido, o Evangelho assim vai crescendo. Depois Filipe chama Natanael: vem ver, alguém que me perdoou, que me salvou, e não está interessado no meu mérito, ele simplesmente me ama. Sabe por quê, irmãos? Eles foram impactados com essa verdade. Sabe por que às vezes a gente não evangeliza, irmãos? Nós ou deixamos esfriar isso aqui, essa verdade, ou nós não entendemos ela. Sabe por que às vezes nós somos tão frios na oração, frios no nosso relacionamento com Deus? Ou essa verdade já foi esfriando, e você foi dependendo da religiosidade para se relacionar com Deus, esqueceu da graça, esqueceu desse amor maravilhoso, que te resgatou, querido, e aí você vai esfriando, e a igreja não frutifica e não cresce.
frutificação, mudança de vida, porque você foi impactado, foi constrangido por esse amor. Eu não posso mais viver nesse pecado, por causa desse grande amor no qual Ele me amou, a graça de Deus. E eu não posso mais viver sem espalhar essa verdade. Eu quero que todos saibam. Eu quero que a minha vizinha, meu vizinho, meus parentes, meus amigos, venham e vê alguém que te ama sem que você mereça. Vem e vê alguém que enviou seu próprio filho para morrer e se sacrificar em seu favor, e já está pago. Viva essa graça, fale dessa graça, evangelize, querido. Entende que agora não é porque o pastor mandou você evangelizar, é porque você não tem outra coisa a fazer a não ser anunciar essa verdade. Qual é a razão de viver, querido? Depois que você descobre que alguém pagou toda a sua dívida. A sua vida é trabalhar, é ganhar dinheiro, fazer sucesso, ter fama, comprar uma casa, um carro. Sério, querido, pensa bem. A nossa vida aqui é 70, 80, 90 anos. Aqui está a irmã com 92, glória a Deus. Mas pensa bem, querido, na eternidade. O que isso representa na eternidade? Na eternidade. Quando eu e você entendemos a graça de Deus, eu frutifico, a minha vida é muda. Eu não posso continuar o mesmo. Eu estou constrangido por esse amor. Eu estou constrangido por essa graça, por esse perdão maravilhoso. Eu não posso viver do jeito que eu estou vivendo, descomprometido, vivendo, gastando meu dinheiro desse jeito, vivendo, investindo meu tempo desse jeito, com novela, com Facebook. Eu estou dizendo que é errado em si, mas se isso, pensa bem quanto tempo você está gastando com isso na semana, querido. E não evangeliza, não fala de Jesus, não testemunha o Evangelho. Nós precisamos, é por isso, queridos, que revitalizar a igreja é muito mais difícil do que plantar igreja. Não estou dizendo que é fácil plantar igreja, não. Mas quando você planta a igreja, geralmente o novo convertido é assim. Ele chama as pessoas, ele vai atrás de gente. E igrejas um pouco mais antigas têm esse problema, porque isso vai cauterizando no coração. Queria assistir o último vídeo com você, 2 minutinhos, depois queria orar com você. Mas aquela perguntinha do começo, como você responderia a ela agora? O que é o Evangelho? Você está vivendo o Evangelho de Cristo ou outro Evangelho? A religião, a licenciosidade. A licenciosidade é o relativismo. Se os meus pecados estão perdoados, se os meus pecados passados, presentes, então, cara, então está tranquilo, por que eu vou na igreja? Então, é licenciosidade, falta de temor. Isso não é Evangelho. O Evangelho constrange, o Evangelho muda a sua vida, querido, muda completamente. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que sonegava imposto, agora paga. Aquele que não perdoava o irmão, agora perdoa. Aquele que não conseguia amar aquela pessoa, agora ama. Aquele que tinha resistência com as coisas da igreja, do reino de Deus, agora não tem mais, ele foi mudado e transformado. A graça de Deus faz isso. Por favor, Bia, coloca para a gente esse outro vídeo, por favor. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, tão cego andava, nele vi a luz da morte, me salvou. A graça libertou-me assim, o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou.
preciosa graça. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé, no seu lugar, fechar os seus olhos. Como é que você tem vivido a sua vida cristã, querido? Como é que você se sente no seu relacionamento com Deus? Feche seus olhos aí onde você está, querido. Responde essa pergunta. Você está vivendo no Evangelho de Jesus? Ou você vive tentando agradar a Deus? Vive tentando impressionar Deus? Vive tentando fazer coisas para se sentir aceito por Deus? Quando nós entendemos o Evangelho, querido, nós frutificamos e nós crescemos. Talvez você não esteja frutificando, você não muda, continua igual, os mesmos pecados. Vai terminar o ano, talvez você faça mais uma lista de desejos para 2017. Eu queria não ter esse pecado, eu queria melhorar nessa área. Os mesmos pedidos, os mesmos desejos desse ano. Não mudou. Feche seus olhos aí, querido. Queria que você falasse com Deus. Feche seus olhos aí. Fala: Senhor, eu quero viver na sua graça, Pai. Eu já sou amado por Ti, eu já sou aceito pelo Senhor. Eu já sou amado por Ti, Deus. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu amor. Eu vou repetir, irmãos. Talvez 80% das pessoas nas igrejas hoje não entenderam isso. E estão lotando as igrejas nesse instante porque querem alguma coisa de Deus. Porque acham que vão receber um perdão, uma bênção, se um pastor ungido botar a mão na cabeça delas. Se um pastor com muito mérito com Deus, com um cartão Gold, um cartão Platinum com Deus, botar a mão na cabeça delas. Mas eu quero te dizer nessa noite, a boa notícia do Evangelho: já foi pago o seu preço. Já foi pago, querido. Você é livre. Seja constrangido agora mesmo por esse amor, querido. Seja constrangido agora mesmo por essa verdade libertadora do Evangelho, que não permite que você continue igual. Você não muda porque você é bom bastante, querido. É o que nós ouvimos na música. Você nunca vai ser bom bastante. Você é pecador e eu também. Você nunca vai fazer nada que vai impressionar a Deus. Você nunca vai fazer nada que vai comprar o seu ingresso para a vida eterna. Não existe nada, nenhuma performance religiosa, porque a maior performance, querido, já foi feita e se resume na cruz. Jesus, o Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por você. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. O seu Evangelho nos liberta, Senhor. Oh, Senhor, esse Evangelho, oh Deus, é muito louco mesmo, Senhor. É por isso que as prostitutas entenderam, os leprosos entenderam, os mendigos entenderam, os cegos entenderam, os samaritanos entenderam, aqueles que não tinham mérito algum entenderam, mas os religiosos não entenderam, porque eles queriam provar que eles eram bons o bastante, e não fazia lógica para eles esse Evangelho. E ó Deus, para nós muitas vezes também não faz. A gente está com medo de Deus, medo de um Deus que está olhando para nós, querendo nos punir. Não, Pai, nós queremos um Deus que está olhando para nós, dizendo: filho meu, eu já paguei o preço, eu já paguei o preço, eu já te comprei, você é meu, você é meu, eu já te comprei, querido, eu já te comprei. E custou muito caro para mim, custou a vida do meu filho.
Eu já te comprei, para de querer me impressionar, porque eu tomei a iniciativa de me religar a você. Seja constrangido por esse amor, querido. Seja constrangido por essa verdade. Deixa isso libertar você. É por causa dessa verdade que você tem uma nova vida. Não é porque você é bom demais para parar de fumar. Você nunca será, querido. Você nunca vai ser bom bastante para parar de beber, para parar de pecar, nunca. Mas o sacrifício de Jesus te liberta. Confia nele. Confia, o mérito está na cruz, o mérito está em Jesus, não está em você. Viva a vida dependendo dele, querido. Dependa da graça, viva a graça, viva a fé. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção novamente, queridos. Vim para adorar-te. Nós vamos encerrar assim o culto dessa noite. Vim para adorar-te, vim para dizer que tu és meu Deus. Eu nunca vou entender o preço, mas eu recebo assim mesmo, Senhor. Eu me entrego para o Senhor. Eu entrego a minha vida para Ti. Nós vamos encerrar assim, querido. Eu queria que você alimentasse a sua fé com essa palavra. Frutifique, cresça em nome de Jesus. Viva isso. Isso liberta você da religiosidade. Você não precisa querer uma bênção. Você já recebeu em nome de Jesus. Sua vida está na mão dEle. Se tiver enfermidade, se não tiver enfermidade, se tiver emprego, se não tiver emprego, se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, se tiver casa própria, se não tiver casa própria, que ele tiver filho, se não tiver filho, se tiver esposa, se não tiver esposo, não importa, sua vida é dele e ele sabe o que ele faz. Você não precisa viver querendo conquistar coisas. Viva aquilo que Deus preparou para você. Isso basta, a graça dele te basta. Vamos cantar isso em nome de Jesus, com todo o nosso coração.